Olá, tudo bem? Vamos ver se esse arquivo pode ajudá-los à compreensão do que nós vamos estudar agora. Vocês já viram o conceito de mols, cálculos químicos. Toda essa preocupação é para a gente começar o estudo de cálculos estequiométricos. Vimos que a massa atômica é baseada no elemento carbono. Vimos que as abundâncias relativas são importantes. Por exemplo, se o cloro tem dois isótopos, um de massa 35 e outro 37, e a sua massa atômica é a média ponderada dos dois, 35,5, portanto. O conceito de mol está associado à quantidade de matéria, então o mol é sempre uma quantidade, seja de átomos, de moléculas, de íons. A quantidade é 6 vezes 10 a 23, ou seja, 1 mol de átomos de hidrogênio tem 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Quanto pesa isso? Isso eu olho na tabela e vejo que a sua massa atômica é 1. Então, 1 grama de hidrogênio, do elemento químico hidrogênio, tem 1 mol de átomos de hidrogênio. Se eu estivesse pensando na substância gás carbônico, a massa molar é 44 gramas por mol, 44 unidades de massa atômica, portanto, se eu estiver pensando em 44 gramas de gás carbônico, eu tenho 1 mol de moléculas de gás carbônico, que contém 1 mol de átomos de carbono, 2 mols de átomos de oxigênio. O suposto é o que a gente já tinha visto na aula passada, então vamos falar de cálculo estequiométrico. O que é cálculo estequiométrico? É o cálculo das quantidades de reagentes e de produtos envolvidos em uma reação química. Com os cálculos estequiométricos eu posso calcular quanto eu vou precisar de reagentes, quanto eu vou precisar o quanto eu irei obter de produtos em determinada reação. Sempre essas quantidades são equivalentes. Eu preciso entender que numa reação química vale a lei de Lavoisier. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Se eu tiver um sistema fechado, um sistema onde não há perda de matéria para o meio ambiente, eu tenho massa de reagentes igual a massa de produtos. Muito bem. Vamos tomar como exemplo o que está na tela aí. Eu tenho a reação do monóxido de carbono reagindo com oxigênio e formando dióxido de carbono. Acompanhe aí. 1 mol de monóxido de carbono, 1 mol de O2 e 1 mol de SO2. Isso, evidentemente, não está balanceado. O que significa balanceado? Significa que a quantidade de átomos no segundo membro tem que ser igual à quantidade de átomos no primeiro membro. Eu preciso acertar, portanto, os coeficientes, fazer o balanceamento dessa reação. Esse é o primeiro passo numa atividade envolvendo cálculos estequiométricos. Eu preciso saber qual é a equação química, isso sempre será fornecido para vocês, não há problema. Porém, é necessário fazer o acerto dos coeficientes. Tudo que eu tenho nos produtos, eu tenho que ter também entre os reagentes. Veja aí, ó, se eu tenho índices diferentes, procuro começar a acertar onde tenho os maiores índices. Índices são os números que indicam quantos átomos eu tenho em determinada molécula. Coeficientes são os números que aparecem na frente da fórmula. Portanto, veja que eu poderia trabalhar da seguinte forma. Oxigênio, tenho 2 lá no segundo membro, aqui eu tenho 2 no O2 e 1 no CO, vamos trabalhar da seguinte forma. Vou colocar esse número 2 na frente do CO. Quer dizer que agora tudo ficou multiplicado por 2. Eu tenho 2 carbonos, 2 oxigênios. Aqui na frente do O2 não tem nada, então é o número 1. Um oxigênio. Agora eu posso verificar
que o número de átomos de carbono no primeiro membro são 2 carbonos, no segundo membro também são 2 carbonos. O número de átomos de oxigênio no segundo membro, 2 vezes 2, 4 oxigênio. No primeiro membro, 2 aqui no monóxido de carbono CO e 1 no O2, de tal maneira que eu tenho 4 oxigênios. Bom, essa é a primeira questão. Toda vez que eu for fazer cálculos, eu preciso, primeiro passo, acertar os coeficientes, ou seja, balancear as equações químicas. A partir daí eu posso começar a trabalhar. Tá? Por quê? Porque o acerto dos coeficientes define uma proporção em número de mols. Nesta equação que a gente mostrou há pouco, está dizendo que eu tenho 2 mols de CO, que é monóxido de carbono, reagindo com 1 mol de gás oxigênio e produzindo 2 mols de CO2, que é gás carbônico. Essa relação é importante. Tem 2 mols de CO para 1 mol de O2, fornecendo 2 mols de CO2. Tudo que está antes da seta são reagentes, tudo que está depois são os produtos. Os coeficientes da reação química equivalem à quantidade em mols das espécies químicas envolvidas nesta reação. Essas quantidades em mols podem ser relacionadas com massa, com volume, com o número de partículas, número de moléculas, número de átomos. CO, carbono tem massa 12, oxigênio tem massa 16, portanto, a massa do monóxido de carbono é 28 gramas por mol. Aqui eu estou dizendo que tem 2 mols, 2 vezes 28 gramas, que é igual a 56 gramas. O2, a massa do oxigênio, olhando na tabela, 16 gramas por mol. Portanto, a massa do O2, o elemento oxigênio, é 16. A molécula de O2 tem massa 32 gramas por mol. Então, a massa molar, 32 gramas por mol. E a massa do gás carbônico, CO, a massa do gás carbônico é massa de um átomo de carbono e massa de 2 átomos de oxigênio. Cada átomo de carbono é 12, cada átomo de oxigênio é 16. 16 mais 16, 32, com 12, 44. Se aqui eu tenho 2 mols de CO2, então a massa de CO2 é 2 vezes 44 gramas, ou seja, 88 gramas. Ora, você precisa compreender que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Numa reação química, tudo que eu tenho nos reagentes em massa deve ser igual a tudo que eu vou ter nos produtos em massa. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se você somou 56 com 32 deu 88 no primeiro membro. No segundo membro tem também 88. Isso vale também o número de partículas. Aqui são 2 mols, 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Aqui é 1 mol de oxigênio, 1 vez 6 vezes 10 a 23 moléculas de O2. Aqui são 2 mols de dióxido de carbono, 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de dióxido de carbono. Se eu estivesse trabalhando com volumes, que é a questão dos gases, 1 mol de gás ocupa sempre o volume de 22,4 litros. Se eu tenho 2 mols de gás, nas condições normais, temperatura e pressão, eu teria 44,8 litros. Então aqui, em volume, eu estou dizendo que 2 vezes 22,4 litros de CO reagem com 1 vez 22,4 litros de O2 e formam 2 vezes 22,4 litros de CO2. Bom, aplicação.
essa aplicação dos cálculos estequiométricos, calcular quantidades de reagentes e produtos envolvidas nas reações químicas. Tá? Vamos começar pelo mais simples. O que está escrito aí? 2 mols de CO reagem com 1 mol de O2 e produzem 2 mols de CO2. Se fosse feita essa pergunta bem simples aí, qual é a massa de gás carbônico produzida a partir de 2 mols de oxigênio? Veja, está perguntando massa de gás carbônico e foi dado padrão de comparação número de mols de oxigênio. Eu posso relacionar livremente isso. Massa com massa, número de mols com número de mols, volume com volume, massa com volume, etc. Tá? Neste caso, o que eu sei? Cada 1 mol reage com 2 mols. Mas quanto que é 2 mols de CO2? 44 gramas. Ou seja, cada 1 mol de oxigênio produz 88 gramas de CO2. 1 mol produz 88 gramas, que é 2 vezes 44. Onde que eu tirei isso? Daqui dessa equação. 2 mols produz X. Quanto que é o X? O X faz uma regra de 3 simples aí, por razão de proporção. 1 para 88, 2 para X. X é 176 gramas de CO2. Então, a resposta: qual a massa de gás carbônico produzida a partir de 2 mols de oxigênio? A partir dessas considerações, eu cheguei que é 176 gramas de CO2. Sempre, o que eu faço? A equação química, posteriormente, acerto dos coeficientes, e então vem uma pergunta. A pergunta foi o quê? Qual é a massa de CO2 que eu preciso, que eu consigo produzir a partir de 2 mols de O2? Então aqui eu tenho número de mols de O2. Neste lado eu mantive o número de mols e aqui eu transformei para massa. Se fosse outra pergunta, eu trataria de outra maneira. Existem alguns casos especiais. Aquelas quantidades definidas aí em mols que são dados pelos coeficientes, elas são as regras básicas, é a razão e proporção estabelecida. Nem sempre as substâncias são completamente puras e nem sempre o rendimento da reação ocorre 100%. Então, se eventualmente eu tiver quantidades diferentes, eu precisarei fazer os cálculos aí. A razão e a proporção é sempre a razão e a proporção dada pela equação química. Se tiver algum reagente em excesso, vai sobrar material. Por quê? Porque a proporção é sempre aquela. Aquele reagente que está em menor quantidade limita a reação, é o limitante. Menor quantidade estequiométrica. Eu faço os cálculos e aquele que tiver menor quantidade é o reagente limitante. Portanto, necessariamente eu preciso verificar se os reagentes são puros e quais são os reagentes que efetivamente participam desta reação. Como exemplo, tem um processo aí siderúrgico, processo de produção do ferro, em um processo siderúrgico de produção de ferro, foram utilizados 100 toneladas de minério de ferro, hematita, com 80% de pureza. Bem, nesse caso aqui, foram usadas 100 toneladas de minério de ferro. Será que todas 100 toneladas eram minério de ferro? Não, o problema está te dizendo aqui que ela tinha pureza de 80%. O que era o resto dos 20%? Sei lá, não me importa. Pode ser ouro, diamante, mas do ponto de vista da reação química é impureza. Neste caso, das 100 toneladas, apenas 80% são efetivamente de minério de ferro. É isso que me importa para essa reação química aí. A massa real seria o quê?
100 toneladas corresponde a 100%. 80% de 100 toneladas, nesse caso, a massa real de óxido de ferro seria de 80 toneladas. A outra preocupação que deve ser ou deve estar sempre presente nas reações químicas ou nos cálculos estequiométricos, os cálculos das quantidades, é o rendimento. O rendimento de uma reação, ele não é necessariamente 100%. Os processos reais dificilmente ocorrem com um rendimento 100%. Então, é necessário sempre verificar qual é o rendimento, quanto que efetivamente se transformou. Primeiro, a pureza dos reagentes e quanto que você obteve. Se o rendimento foi 90%, você esperava obter 10 gramas, você vai obter apenas 9. Se o rendimento fosse 50%, você esperava obter 100 kg, vai obter a metade disso, apenas 50 kg, e assim por diante. O rendimento é verificado em cada processo especificamente. Exemplo: qual é a massa de carbonato de cálcio obtida na reação de 2 mols de óxido de cálcio com 2 mols de gás carbônico, se o rendimento for de apenas 60%? Bom, leia novamente a reação para entender o que está pedindo. Qual é a massa de carbonato de cálcio obtida na reação entre 2 mols de óxido de cálcio com 2 mols de gás carbônico? Reagiu óxido de cálcio com gás carbônico e produziu carbonato de cálcio. Tá? Precisaria pensar em escrever essa reação aí para poder calcular a reação, se fosse o caso. Tá? O que eu tenho lá? Eu tenho óxido de cálcio reagindo com gás carbônico e produzindo carbonato de cálcio. Tá? A minha reação tinha, em primeiro lugar, verificar se ela está balanceada. Aqui eu tenho um cálcio, aqui eu tenho um cálcio. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono. Oxigênio, 2 aqui mais um aqui, 3. Então deu 3 lá. Isso está me dizendo que cada vez que eu reajo 1 mol de óxido de cálcio com 1 mol de gás carbônico, eu produzo 1 mol de carbonato de cálcio. Certo? Veja, se, no entanto, a pergunta é: qual é a massa de carbonato de cálcio obtida na reação entre 2 mols? Aqui eu quero massa. Cada 1 mol aqui produz 100 gramas aqui. Se eu tenho 2 mols, eu deveria produzir uma certa massa. Que massa? 2 vezes 100, eu deveria produzir 200 gramas de carbonato de cálcio. Entretanto, isso seria correto de se afirmar se o rendimento fosse 100%. 200 gramas de carbonato de cálcio corresponde a um rendimento de 100%. Meu problema diz que o rendimento desta reação é um rendimento de apenas 60%. Então, qual será a massa real obtida? A massa real obtida seria 200 vezes 60
dividido por 100. Portanto, 120 gramas de carbonato de cálcio. Correto? Esta seria a nossa ideia. Então, correto? Muito bem. Você tem aí, ó, esquematizando, carbonato de cálcio. Um mol de carbonato de cálcio deu um mol de óxido de cálcio, produz um mol de CaCO3. 2 mols deve produzir 2 mols de CaCO3. Se cada um mol de carbonato de cálcio 100 gramas, 2 mols, obviamente, seriam 200 gramas. Se 200 gramas corresponde a um rendimento de 100%, se a minha reação tem um rendimento de apenas 60%, a quantidade que eu obtive é uma quantidade de 120 gramas. A outra preocupação que nós deveríamos ter é o fato de existir um reagente em excesso. Um reagente em excesso, quando o problema fornece as quantidades de 2 reagentes, provavelmente um deles está em excesso, pois caso contrário, bastaria dar a quantidade de um deles e a do outro já seria calculada. Sempre que eu tiver 2 valores, eu preciso verificar se há ou não excesso. Aquele que estiver em menor quantidade será o reagente limitante. Como eu faço isso? Suponha que eu não conheça, que eu saiba de apenas um. E aí você trabalha sem problemas. Tá? Calcula qual é a quantidade daquele outro, verifica se é o que foi dado. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Na reação entre o hidrogênio e o oxigênio para produzir água. Colocando-se 3 gramas de hidrogênio e 30 gramas de oxigênio, qual é a massa formada? Resposta errada, 33 gramas, porque eu não sei se reage isso daí. Provavelmente não. Né? Eu tenho que verificar as quantidades em número de mols. O que está escrito aqui? Que cada 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio e produz 2 mols de água. Aqui quer dizer, quanto que é 2 mols de hidrogênio? 2 vezes 2 gramas, ou seja, 4 gramas de hidrogênio, tá? Reagem com 32 gramas de oxigênio e formarão aqui 36 gramas de água. Mas especificamente nesse momento eu estou querendo ver qual reagente está em excesso. Para cada 4 gramas de H2 eu preciso de 32 gramas de O2. Tá claro? Isso precisa ficar claro a partir dessa reação. Se eu tiver 3 gramas de H2, quanto que eu vou precisar de O2? Basta fazer essa proporção. E a quantidade que eu iria necessitar de oxigênio seria apenas 24 gramas. O que o meu problema está dizendo? Está dizendo que eu tenho 30. Então, se eu tenho 3 gramas, eu só vou reagir 24 gramas de oxigênio. 3 mais 24 vai dar 27. 30 gramas de oxigênio quer dizer que tem oxigênio em excesso. O hidrogênio está como limitante. E se eu tivesse feito a conta ao contrário?
Se eu tivesse pensado, para 4 gramas eu tenho 32. Se eu tiver só 30, quanto eu vou precisar? Precisar de um certo valor. Esse valor seria certamente mais que 3. Se é mais que 3, estaria errado. Porque você não tem mais que 3, você tem apenas 3, certo? Não entendi o que você falou. Eu disse que você fizesse a conta usando os 30 gramas vezes 4 dá 120. Dividido por 32, daria 3,75. Se você dissesse que aqui você usa 30 gramas, aqui você acharia 3,75 de hidrogênio. 3,75 é mais do que o problema está dizendo. Então não dá para reagir 30 gramas de oxigênio. Tá? Quando eu tenho 3 gramas de hidrogênio, eu consigo reagir 24 de oxigênio. O resto sobra, está em excesso. Como 3 gramas reage com apenas 24, sendo que no recipiente existem 30 gramas, conclui-se que 6 gramas de O2 está em excesso. É alguma coisa que não irá reagir. Qual a quantidade de água, então? Para 2 mols de H2, eu tenho 2 mols de água. 4 gramas eu produzo 36. 3 gramas eu produzo X. X é quanto? 27. Também daria para você fazer o seguinte: você viu que tem 24 aqui, com 3 que você tem. A lei de Lavoisier mostra que a massa de reagentes de produtos daria 27 gramas. Tudo bem? Vamos ver um exemplo aqui. Adicionando-se 4,5 gramas de gás hidrogênio com 31,5 gramas de gás nitrogênio, obtiveram-se 25,5 gramas de amônia ou amoníaco. A reação hidrogênio mais nitrogênio gasoso dando amoníaco gasoso, que é NH3, precisa ser balanceada. E ela que leva a resolver esse problema. Foram dadas massas de 4,5 gramas de hidrogênio, 31,5 gramas de nitrogênio, originaram-se apenas 25 gramas de amônia, esses dois são reagentes, isso aqui é produto, sobrando ainda nitrogênio que não reagiu. Para se obter 85 gramas de amônia, a quantidade de hidrogênio e de nitrogênio necessária, respectivamente, veja como é que eu vou trabalhar isso. Quero que você primeiro leia o problema e entende. Você tem hidrogênio, tem nitrogênio e produz amônia. Está vendo que soma 4,5 com 31,5 e a quantidade que você obtém é 25,5? Obviamente tem alguma coisa sobrando. O próprio problema já disse que tem nitrogênio que não reagiu. O nitrogênio efetivamente está em excesso. A gente precisa verificar o quanto tem excesso, para eu poder verificar que eu vou obter apenas 85 gramas. Lá. O que o problema me falou é que eu tinha 4,5 gramas de hidrogênio, certo? E 31,5 do. Eu tinha aqui, ó, 4,5 gramas. Tinha aqui 31,5 gramas. E o que foi obtido? 25,5 gramas. Ora, isso aqui é o problema que o problema me deu. E o que o problema quer é a obtenção de 85 gramas extra. Vamos primeiro pensar no que esse problema efetivamente me fornece. Eu tenho uma reação química. Esta reação química precisa ser balanceada. Está balanceada? Não. Aqui tem 2 Hs, aqui tem 3, aqui tem 2 nitrogênios, aqui tem um só. Eu preciso, inicialmente, fazer o acerto
dos coeficientes. Eu preciso fazer o balanceamento da reação. Pego esse número 3 aqui, coloco como coeficiente. Desculpa, aqui é H2, né? H. N. Agora eu tenho 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Aqui eu tenho só 3, então, se eu multiplicar aqui por 2, eu tenho 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Deste lado tem 6 Hs, deste lado também tem 6 Hs. E nitrogênio? 2 vezes 1, 2. Aqui tem 2, então com o número 1 aqui na frente. Ora, aqui está me mostrando que 3 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de nitrogênio. E produz o quê? 2 mols de amoníaco. Esta relação é uma relação em número de mols. O que me interessa é, sem dúvida, uma relação em massas. Eu achei que 3 mols de hidrogênio com 1 mol de nitrogênio formaram 2 mols de amoníaco. Quanto que corresponde 3 mols de hidrogênio? 3 vezes 2 gramas de H2. Quanto que é 1 mol de nitrogênio? 1 vezes 28 gramas de N2. Quanto que são 2 mols de NH3? Nitrogênio 14 mais 3, 17, 2 vezes 17 gramas de NH3. Coloca aí o que eu tenho. Eu tenho 6 gramas de hidrogênio, reagem com 28 gramas de nitrogênio e produzem o quê? Produzem 34 gramas de amoníaco. Isso é o que a minha reação forneceu. Até agora não comecei a fazer o problema, só entendi que a relação estequiométrica é essa. Ó. Cada 3 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de nitrogênio e formam 2 mols de NH3. Se eu trabalho com massas, 6 gramas de H reagem com 28 gramas de N2 e formam 34 gramas de NH3. Vamos começar a trabalhar no problema? Sim. Alguma coisa está sobrando. Ó. Por exemplo, já vimos que é o nitrogênio que sobra pelas quantidades. Veja, para 6 gramas eu uso 28. Se eu tivesse apenas 4,5 gramas, eu precisaria um X. O X aqui vai ser menos que 28, não vai? Não vai ser 31. Quanto que seria esse X aqui? Calcula. O X seria 4,5 vezes 28 sobre 6. Tá? Isso dá... Simplifica por 1,5. Aqui dá 4, aqui dá 3. 27, 17, 21 gramas. Então eu só iria usar 21 gramas. Se eu tenho 28, na verdade eu tenho uma quantidade a mais aí, não é isso? 4,5, correto? 4,5 vezes 28. Só uso 21, na verdade. A hora que eu tenho 4,5 com 21, a quantidade que eu produzo aqui efetivamente é 25,5 gramas. Tá? Bom, o que a gente tem efetivamente? Eu já sei aqui, ó, que eu tenho 4,5 gramas e 21 gramas. O que eu vou precisar, mas na verdade o problema me deu 31,5. Eu tenho um excesso de 31,5 menos 21, que significa 10,5 gramas de N2, que vai ficar sobrando aí. Essa quantidade de N2 vai estar sobrando. Qual foi a pergunta do meu problema? Para se obter 85 gramas de amônia,
que quantidades de hidrogênio e de nitrogênio eu precisaria? Agora é simples de pensar. Se por acaso, eu pego lá o que eu tenho no meu, na minha proporção, para 6 gramas de hidrogênio, eu obtenho 34 gramas de amoníaco. Preciso pegar o nitrogênio? Também não preciso, se quiser tudo bem. Quando eu quiser obter 85 gramas de amoníaco, quanto eu precisaria de hidrogênio? Um valor aí Y. 6 vezes 85 sobre 34. Esse valor aí dá o quê? Dá 15 gramas de hidrogênio. Se eu vou produzir 85 e vou precisar só de 15 de hidrogênio, quanto eu vou precisar do nitrogênio? Preciso fazer a conta tudo de novo? Se quiser, faz. Mas, na verdade, a soma dos dois tem que dar 85. Então, a massa de nitrogênio é 85 menos 15, que é igual a 70 gramas de N2. A alternativa correta o nosso problema aqui, então, é A. Muito bem. Vamos ver aqui, ó. Um outro caso, esse outro caso. Eu tenho uma instalação petrolífera que produz 12,8 quilogramas de dióxido de enxofre por hora. A liberação desse gás poluente pode ser evitada usando-se calcário por decomposição, o qual por decomposição fornece cal, que reage com dióxido de enxofre, formando sulfito de cálcio, de acordo com as equações. As equações são essas: óxido de cálcio as equações são essas aí, o que é? Carbonato de cálcio sólido se decompõe em óxido de cálcio sólido mais gás carbônico gasoso. Posteriormente, esse óxido de cálcio sólido reage com o dióxido de enxofre gasoso, que é o que quer ser consumido, para formar sulfito de cálcio gasoso. Então, na primeira reação, eu produzo óxido de cálcio e na segunda reação, o óxido de cálcio reage com o dióxido de enxofre e forma esse composto sólido aqui. Na verdade, eu posso somar essas duas reações aqui como se eu tivesse simplesmente carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é mármore, reagindo com dióxido de enxofre, que é o produto da combustão do enxofre, formando gás carbônico e sulfito de cálcio. Esse material é sólido, ele consegue capturar o dióxido de enxofre na atmosfera. Pergunta: qual é a massa mínima? Qual é a massa mínima de
Qual a massa mínima de calcário em quilogramas por dia necessária para eliminar todo o dióxido de enxofre formado? Primeiro, ó, foi dito que a instalação produz 128, 12,8 quilogramas de dióxido de enxofre por hora. Se eu quero saber em um dia eu tenho 24 horas. Então a massa por dia de dióxido de enxofre seria 12,8 quilogramas de SO2 vezes 24 horas, que corresponde a 12,8 vezes 24. 307,2 quilogramas por dia. É isso que a gente está querendo eliminar. Como que vai ser eliminado isso daí? A partir da reação com carbonato de cálcio. Qual é a pergunta? Qual é a massa mínima de carbonato de cálcio necessária para eliminar esse dióxido de enxofre? Tá? Então eu preciso reagir. O que essa reação me diz? Ela me diz o seguinte: 1 mol de carbonato de cálcio reage com 1 mol de dióxido de enxofre. Bom, mas eu quero saber isso aí em massa. Qual a massa do carbonato de cálcio? A massa disso daqui é 100 gramas. 100 gramas de carbonato de cálcio reage com 64 gramas de dióxido de enxofre. Ora, mas por dia é produzido isso daqui, ó, 307,2 quilogramas de dióxido de enxofre. Qual é a massa de CaCO3 que eu precisarei usar? A massa de carbonato de cálcio, que deverá ser utilizada é 100 gramas vezes 307,2 quilogramas de CaCO3 sobre 64 gramas de SO2. Essa massa de carbonato de cálcio será, portanto, 100 gramas vezes 307,2 dividido por 64, igual a 480 quilogramas de carbonato de cálcio sólido. Isso é o que eu precisarei. No meu caso, então, a alternativa correta é C. Então é isso, né? O que a gente efetivamente verificou neste caso? Nós verificamos o seguinte: primeiro passo,
escrever a equação. Eram duas equações, a gente somou as duas equações para obter uma única equação, porque a quantidade de óxido de cálcio que foi produzido no primeiro foi consumido no segundo. Foi dito que por hora é produzido 12,8 kg. Então, quanto que produz em um dia? Se isso é produzido em uma hora, eu calculei a quantidade que é produzida em 24 horas, ou seja, em um dia. Feito isso, então, eu tenho condições de tentar calcular quanto eu precisaria de carbonato de cálcio. A reação, novamente, me traz o dado importante, ou seja, o que é o dado importante? O dado importante é que 1 mol de carbonato de cálcio reage com 1 mol de dióxido de enxofre. Cada 1 mol pesa 100 gramas de carbonato de cálcio. Cada 1 mol de SO2, 64 gramas. Qual é a massa de carbonato de cálcio que eu preciso para neutralizar 307,2 kg, ou seja, a massa produzida em um dia? A massa necessária, através de uma proporção aqui, eu cheguei que são 480 kg de carbonato de cálcio. Tá? 480 kg de carbonato de cálcio é a quantidade necessária para a neutralização desse material por dia. Ok? Muito bem. Vamos ver mais um, se for possível. Sempre que eu estiver pensando em cálculo estequiométrico, estou pensando nas quantidades de reagentes ou produtos envolvidos numa reação química. É fundamental ter a equação química. Se ela já estiver balanceada, ótimo. Se ela não estiver, nós vamos balancear. Nesse momento, não se preocupe com as reações químicas. Elas serão fornecidas para você e, sempre que possível, balanceadas. Aqui está mostrando que a amônia gasosa, amônia é NH3, pode ser preparado pela seguinte reação balanceada. Óxido de cálcio, CaO, reage com cloreto de amônia, que é NH4Cl, 2NH4Cl. Produz 2 mols de amônia, 1 mol de água gasosa e mais 1 mol de cloreto de cálcio. Então, se 112 gramas de óxido de cálcio e 224 gramas de cloreto de amônia forem misturados, a quantidade máxima em gramas de amônia produzida será aproximadamente, dados as massas molares do óxido de cálcio, do cloreto de amônia e do amoníaco, respectivamente 56 gramas por mol, 53 gramas por mol e 17 gramas por mol. Bom, a primeira questão é que o problema é extenso. É necessário reler para ter certeza do que você quer fazer. Basicamente, o que você quer saber? A amônia gasosa pode ser preparada pela seguinte reação balanceada. Está dada a reação. A reação tem óxido de cálcio reagindo com cloreto de amônia e formando amônia. 1 mol de óxido de cálcio reage com 2 mols de cloreto de amônia e produz 2 mols de amônia. O restante nem importa para efeito do nosso problema. O que tem de importante aqui? Foram dados massas de óxido de cálcio e massa de cloreto de amônia. Um deles está em excesso. Se não tivesse em excesso, a gente
calcularia com mais tranquilidade a partir de uns 2. Nesse sentido, eu tenho que achar primeiro quem está em excesso. Se eu não descobrir quem está em excesso, eu vou obter quantidades erradas. Por quê? Talvez reaja a 112 e não reaja a 224, ou talvez reaja a 224 e não reaja a 112. Mas esses dois estão aqui nos reagentes. Um deles está errado. Por que deu os dois? Porque a hora que alguém vai misturar, tem que misturar os dois. Aí, geralmente, a gente faz contas para saber quanto precisa de um e de outro, mas, eventualmente, alguma coisa vai sobrar. Como vai sobrar? Vamos ver. O que está dizendo aí? Está dizendo que a primeira questão importante é determinar quais das quantidades envolvidas estão sendo efetivamente utilizadas. Ora, no nosso caso aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho óxido de cálcio, óxido de cálcio sólido, reagindo com cloreto de amônia e produzindo amoníaco. Mais outros produtos aí, não importa. Particularmente, aqui é 1 mol de óxido de cálcio reage com 2 mols de cloreto de amônia e forma 2 mols de amoníaco. Quanto que pesa 1 mol disso aqui? O problema me deu 56 gramas de óxido de cálcio. Quanto pesa 2 mols de cloreto de amônia? O problema também me deu. Cloreto de amônia, cada mol pesa 56 gramas. Então é 2 vezes 53 gramas. Tá? Isso aqui dá 106 gramas. E produz o que aqui? 2 vezes 17 gramas, que é igual a 34 gramas. Quer dizer, 56 gramas de óxido de cálcio reage com 106 gramas de cloreto de amônia e produz o que? 34 gramas de amônia. A pergunta, se eu misturar 112 gramas aqui com 224 gramas aqui, quanto que eu vou obter aqui? Ora, um desses dois números está errado. Então, não sei quem está errado. Vamos ver quem. Vamos chutar que esse daqui está errado. Não sei. Ó. Eu tenho 56 sobre 112 é igual a igual a 106 sobre y. Porque eu não sei quanto que é esse valor. Vou tentar achar. Y é igual a quê? 112 vezes 106 sobre 56. Simplifica que dá 2, que dá 1. Então aqui daria 2 vezes 106, que é igual a 212 gramas de cloreto de amônia. Ora, eu verifiquei aqui que quem está em excesso é o cloreto de amônia. Eu vou reagir necessariamente 112 gramas de óxido de cálcio, mas não reagirei
os 220 que tinham aqui. Só vou reagir 212. É isso que me importa. Então, as minhas contas têm que ser feitas a partir do reagente limitante. Quem é o limitante? É o óxido de cálcio, que ele reagirá integralmente, o outro não. Por quê, professor? Porque a relação é 1 para 2 mols. 1 mol é 56 gramas, 2 mols é 106 gramas. Quando eu tenho 112 aqui eu só vou usar 212. Se eu puser 500, 1000, 220, tudo que tiver mais dos 212 não irá reagir. É isso que eu encontrei. Aí sim dá para fazer o que eu quero. E o que a gente quer? A gente quer o que o problema estava pedindo. Qual será a quantidade máxima de amônia produzida? Agora sim eu posso calcular a quantidade máxima de amônia. Como? Pelo meu problema, eu vi que cada 1 mol de óxido de cálcio produz 2 mols de amônia. Ou seja, 56 gramas de óxido de cálcio produz 34 gramas de amônia. Se eu estou usando 112 gramas de óxido de cálcio, que o meu problema me determinou, aqui eu vou usar um valor chamado de W. O que é o W aqui? O W é 112 vezes 34 sobre 56. Simplificando aqui dá 2, que dá 1. 2 vezes 34 igual a 68 gramas de amônia. E essa resposta eu tinha lá no meu problema. Que era especificamente a alternativa A. Repetindo, o problema estava dito da seguinte, estava sendo colocado da seguinte maneira. Eu queria saber qual era a quantidade máxima de amônia que eu poderia obter a partir de 112 gramas de óxido de cálcio e 224 gramas de cloreto de amônia. Não 220, como eu falei, aqui é 224. Esse 224 está em excesso. Eu só utilizo, na verdade, mesmo 212. Poderia usar esse valor aqui, mas esse valor era o correto. A partir de 212 gramas ou de 112 gramas de óxido de cálcio, eu consigo fazer os cálculos da quantidade de amônia envolvida. E no nosso caso, a alternativa A igual a 68 gramas. Vou fazer mais um. E depois, os demais, vocês vão fazer em grupos. Tem vários exercícios aí nessa transparência que eu já deixou disponível para vocês até então. Vocês vão fazer o restante em grupos. Cada grupo vai fazer 6 exercícios. Quero que façam alternados. Quer dizer, faz um, pula um, faz um, pula um. Está a indicação de onde foram tirados esses elementos, então também você encontra as respostas na própria internet, porque são exercícios de vestibulares. Né? Põe um pedacinho dele ali no Google que sai. Mas o importante é ver se você consegue fazer. Vejamos. Tá? 12,25 gramas de ácido fosfórico com 80 gramas de pureza são totalmente neutralizados por hidróxido de sódio na reação.
A reação é ácido fosfórico mais hidróxido de sódio dá fosfato de sódio mais água, que apresenta um rendimento de 90%. A massa de sal obtida nessa reação é D. Tem as alternativas aí abaixo. Foram dadas as massas atômicas do hidrogênio, do oxigênio, do fósforo e do sódio. Veja, nós temos 12,25 gramas de ácido fosfórico. Ácido fosfórico tem fórmula H3PO4, que reage com o hidróxido de sódio NaOH, formando o fosfato de sódio e mais água, certo? Muito bem. Nesse caso aí, ó, o primeiro passo é que a reação já foi balanceada, mas está dito que o ácido fosfórico tem apenas 80% de pureza. Vamos pensar nisso daqui, ó. 12,25 gramas seria 100% da massa da amostra. Se a pureza é de apenas 80%, então a massa pura pode ser calculada da seguinte maneira: 12,25 vezes 80 sobre 100. A massa de ácido fosfórico que eu tenho efetivamente aí é igual a 9,8 gramas de ácido fosfórico. Agora a gente pode voltar lá na nossa equação e depois a gente vai verificar também que o rendimento é de apenas 90%. Né? Você queria já usar isso? Pode usar no final, mas melhor assim. Aqui está dizendo que cada 1 mol de ácido fosfórico, 1 mol reage com 3 mols de hidróxido de sódio, produz 1 mol de sal e mais 3 mols de água. O nosso problema está interessado apenas na massa de sal obtida a partir do ácido fosfórico. Então, no nosso problema está dizendo que 1 mol de ácido fosfórico produz 1 mol do fosfato de sódio. Isso aqui é o sal, correto? Mas me interessa massas. Quanto que é a massa disso aqui? 98 gramas de ácido fosfórico produz, neste outro caso aqui, fazendo a continha do Na3PO4, é 23 vezes 3 mais 31 mais 64. Isso corresponde a 64 mais 31 a 95 mais 23 vezes 3 dá 164. Isso corresponde a 164 gramas de Na3PO4. Tá claro? 1 mol de ácido fosfórico corresponde a 98 gramas. Se eu tenho 1 mol de fosfato de sódio, 164 gramas. Se eu tivesse aqui 9,8 gramas, qual é a massa que eu deveria ter aqui? Uma massa X. Essa massa
cabeça dá para ver que é 16,4, né? 9,8 vezes 164 sobre 98, aqui dá 1, aqui dá 10, portanto aqui seria 16,4 gramas. Acabou o problema? Não, não acabou porque foi dito que o rendimento não é 100%. O rendimento foi de 90%. Então, ó, 16,4 gramas corresponde a um rendimento de 100%. No entanto, o rendimento real foi isso. Então, a massa real obtida é 16,4 vezes 90 sobre 100. Isso dá 14,76 gramas. E no nosso caso, a alternativa A. Certo? Certo? No nosso caso aqui, esse aí foi o valor. Tem mais alguns problemas que eu gostaria que vocês fizessem. Posso passar as respostas, mas também é possível pesquisá-las, porque são todas questões vestibulares. Vocês vão um pedacinho da questão no Google, sai lá a resposta dela. Tá? Vocês vão fazer e vão postar. Queria dizer que das postagens anteriores, apenas do segundo A está dando retorno. O segundo B está muito baixo o retorno. As pessoas precisam verificar ali, qualquer coisa, colocar no fórum de dúvidas, eventualmente mandar um recadinho. Nós podemos também ter um outro encontro síncrono na terça-feira que vem para resolver dúvidas. Posso marcar no período da tarde, também posso marcar na terça-feira à tarde, encontrando dúvida. Por enquanto, agradeço aí a atenção, certo? Para vocês verem os demais. Tá legal? Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Todos esses daí para tentarem fazer, tá bem? Obrigado.